dia, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão em casa, nesta manhã de sábado, esta manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. E é nesta manhã que nós convidamos você a pegar a sua Bíblia, chamar os seus amigos, familiares, reúnam-se aí em torno do seu televisor para termos a comunhão da Palavra de Deus. Fazer jus ao nome deste programa, De Volta à Palavra. Ou seja, voltar os nossos olhos à palavra pura de Deus, voltar o coração àquilo que está escrito na Santa Escritura e negligenciar e rejeitar e lançar fora toda sorte de palavra, essa palavra do século 21, palavra mesclada com os conceitos desse século, palavra cheia de fermento da religiosidade, dos conceitos humanos, do pensamento humano, e então voltar à revelação da palavra sagrada de Deus. O tema proposto esta manhã é a regeneração. E eu pergunto para você que está em casa, segundo o seu parecer, o que é regeneração? Ora, sabemos que a maioria das religiões, se não todas elas, prega de alguma forma esse tema regeneração. E na maioria dos casos, percebemos que o conceito de regeneração vem a ser mudança de comportamento exterior, mudança de hábitos alimentares, mudança de vestimenta, mudança de lugares frequentados, e assim, toda sorte de mudança constitui-se, para a maioria das religiões, regeneração. Todavia, sem querer frustrar suas expectativas, queremos de antemão declarar que a Bíblia Sagrada considera que regeneração não tem nada a ver com a mudança do comportamento exterior. É possível existir alguém que tenha um tamanho procedimento diante dos homens, que tenha um comportamento exemplar e excelente, seja considerado e chamado pelas pessoas de um homem bom, todavia, isto não é regeneração, e é isso que nós vamos trazer hoje à luz da palavra de Deus. E nenhum texto seria melhor que o texto do Evangelho de João, do capítulo 3. Você pode abrir. Nós vamos acompanhar a leitura em alguns pontos específicos. O capítulo 3 de João apresenta-nos um encontro de Jesus com Nicodemos. Ora, quando nós olhamos para essa pessoa, Nicodemos, e Jesus vai desenvolver o tema da regeneração para com Nicodemos, então nós vamos entender melhor o que significa regeneração. Porque no nosso conceito humano, no conceito caído e no conceito religioso, só precisam de regeneração aqueles que estão marginalizados, os viciados, os caídos, os pecadores, os pecaminosos, aqueles que estão nitidamente e estão patentes de que estão prostrados, caídos e destruídos. A estes dizemos, precisam de regeneração. Agora, quando nós vemos homens como Nicodemos, chamado homem bom, o homem reto, a esses nós achamos que esses estão perfeitos, que esses não carecem de regeneração e que, todavia, embora sejam também humanos, mas já têm o seu lugar garantido no céu. Mas vamos lá, leia comigo o capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Analise comigo aqui 3 pontos importantes. O primeiro, o próprio nome Nicodemos já nos dá uma clareza a respeito de quem ele era. A palavra Nicodemos é formada por 2 palavras, Nikos e Demos. Nikos significa estar sobre, Demos significa povo. E, portanto, o termo Nicodemos vem a significar aquele que exerce influência sobre o povo, aquele que está sobre o povo.
Isso mostra que Nicodemos não era um homem qualquer. Nicodemos era um homem extraordinário, era um homem culto, era um homem que estava no topo da escalada da sociedade, era alguém que exercia influência sobre toda uma sociedade da época. E não era uma influência qualquer, era uma influência política e religiosa. Política porque diz que ele era um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sumo Sinédrio. E quando diz que ele era fariseu, esse é o terceiro ponto, significa que ele era um líder da religião judaica. Ora, para aqueles que conhecem um pouco sobre a história das religiões, sabe que o judaísmo é uma religião pura. Não há nenhum sincretismo nessa religião, porque é notório e é claro, é sabido de todos que a religião judaica é o produto da revelação direta, primeiramente de Deus para com Abraão, depois de Deus para com Moisés e os demais profetas. Foi Deus quem, ao aparecer a Moisés no Monte Sinai, determinou como seria o culto, como seria a ordem nos cultos, como seria o santuário, como seriam os sacerdotes, como seria a liderança, como seria o comportamento. Qualquer um que visitasse o templo judaico naquele tempo, perceberia quão pura, quão singela e quão divina era a religião judaica. E aqui nós temos agora um homem, um Nicodemos, que é um líder. É um homem que cumpre com as exigências do judaísmo. É um homem que anda segundo os padrões da lei. É um homem que tem a sua vida moldada por um padrão que o próprio Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Ora, certamente esse homem é um homem grande, é um homem exemplo, é um homem modelo. Inclusive o versículo 10, Jesus disse que Nicodemos era mestre em Israel. Então perceba esses 4 elementos. Nicodemos, o seu próprio nome já diz que ele estava sobre as demais pessoas. Segundo, era um fariseu, ou seja, líder da religião judaica. Terceiro, um dos principais dos judeus, fazia parte do Sumo Sinédrio, da política de Israel. E quarto, era um mestre em Israel. Poderia haver alguém com melhor condição do que Nicodemos? Poderia haver alguém com o melhor destaque social, religioso que Nicodemos? Poderia haver alguém cujo comportamento fosse melhor do que de Nicodemos? Certamente não. E esse tipo de homem é aqueles que nós pensamos que eles têm um lugar garantido no reino de Deus. Pensamos que eles têm tudo para estar no reino de Deus, compor o reino de Deus, ser um dos principais no reino de Deus, porque este possui um padrão exterior adequado. Todavia, a Bíblia diz que não, que este homem, embora ele fosse tão bom, mas ele não tinha a garantia do reino, e todas essas coisas não lhe garantiam a entrada no reino. Isso foi o que Jesus respondeu para Nicodemos. Porque quando Nicodemos, ao aproximar de Jesus, ele disse: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre, é alguém que tem ensinamentos para trazer. Mas o versículo 3, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia comigo, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 continua: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oh, que frustração para Nicodemos! Foi um balde de água fria que Jesus jogou sobre Nicodemos. Ora, Nicodemos fazia tudo certinho. Nicodemos era o chamado homem bom, que nós hoje falamos. O fulano é um homem bom. Fulano é um homem correto. Nicodemos era esse tipo de gente. Mas agora Jesus simplesmente frustra a expectativa de Nicodemos, porque me parece que o correto seria Jesus falar assim: ó Nicodemos, homem bom, homem segundo a lei, tu tens direito de entrar no reino. Talvez fosse isso que Nicodemos queria ouvir.
E esse também é o comportamento de muitos de hoje em dia, inclusive muitos cristãos, né? Que andam fazendo tudo de bom e tudo de correto, achando que com isto garantem um lugar no reino de Deus. Esta mensagem não é uma apologia à libertinagem. Eu não estou dizendo que as boas obras não são necessárias. Cuidado com as más interpretações. Eu estou trazendo que, no que diz respeito a ter direito ao reino de Deus, não basta ser bom, é preciso nascer de novo. Jesus fala a Nicodemos, a despeito de tudo que você é, Nicodemos, a respeito de tudo que você faz, a despeito de tudo que você já tem conquistado, você não poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E essa palavra, ela ecoa e ela chega até os nossos ouvidos hoje. Você que está em casa, você que pensava que poderia adquirir o reino, adquirir a salvação por meios próprios, olha o que diz. Você pode ser como Nicodemos. Você pode ser bom, você pode ter um padrão de acordo com a lei, mas a Bíblia diz, se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar. Se não pode ver, que dirá entrar no reino. Se você não vê, como encontrará a porta do reino? Se você não pode enxergar, como pode trilhar o caminho do reino? Jesus fala que a única maneira era nascendo de novo. E aqui cabe uma explicação. Porque alguns, ao lerem essa parte, falam, nascer de novo, então isso significa reencarnação. Já houve quem dissesse isso, já houve quem pregasse isso e já houve quem escrevesse isso, que nascer de novo aqui significa reencarnar-se várias vezes para ir purgando os seus pecados, para ir, pagando os seus males, aquilo que tem praticado de errado. Mas observa que o próprio Nicodemos não cria na possibilidade de uma reencarnação. É tanto que ele questiona Jesus, perguntando, como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? E ele continua questionando, pode, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Observe que Nicodemos considera essa possibilidade de reencarnação um absurdo. Quando ele coloca, pode, porventura, ele quer dizer, isso não é comum nem notório na religião judaica. E Jesus fala, Nicodemos, pobre Nicodemos, você... E Jesus responde assim, olha, o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Nicodemos, faça a devida diferença. Eu não estou aqui falando de voltar ao ventre. Nicodemos, eu não estou aqui falando de reencarnação, de voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Não me refiro a isso, Nicodemos, porque isso seria nascer da carne. E quantas vezes fosse possível, trabalhando em hipótese, o homem nascer do ventre, ele continuaria sendo carne, carne, carne. E conforme diz João, capítulo 6, versículo 63, a carne para nada aproveita. Como diz também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos pensava ou questionava, seria porventura o nascimento novo, o voltar ao ventre? E Jesus fala, não, o que é nascido da carne sempre será carne. Você é carne porque nasceu da carne. A isto se refere o nascimento dos pais. Mas Jesus fala a Nicodemos, o que eu estou dizendo a você é o nascimento do Espírito. É o seu espírito interior, que precisa nascer de novo. Não é um ato humano, mas é um ato divino. Deus é quem opera este novo nascimento. E talvez você em casa se sinta tão bom, e se sinta tão competente, e talvez você em casa se sinta tão habilidoso,
e também se sinta tão saudável a ponto de falar: não, eu não preciso de um novo nascimento, não. A minha vida está boa assim, esse nascimento da carne está bom, está de bom tamanho. Mas eu quero falar com você que quando a Bíblia fala da necessidade de um novo nascimento, ela remonta a sua história lá no início. Lembra que quando a Bíblia diz em Gênesis 3, o homem caiu em pecado, quando Satanás foi enganar o homem lá no Éden, ele se ocultou na figura da serpente, ele se ocultou por detrás da serpente e ali enganou o homem, e o homem comeu do fruto proibido, e a partir daquele momento a Bíblia diz que o pecado e a morte entrou para dentro do homem. É exatamente isso. Numa figura, poderíamos entender como uma serpente que pica o homem e o veneno da serpente entra para dentro do ser interior do homem, espírito, alma, até o corpo. Então, o homem, nascido da carne, é como um ser picado pela serpente que é Satanás. A natureza de Satanás, que é uma natureza de rebelião contra Deus, está dentro de todos os homens. E a consequência disso, a consequência final, é a morte. Basta você olhar para os seus cabelos, para a sua pele, para os seus ossos, e você verá, olhe para o seu corpo e veja como que você está morrendo. Olha como o homem está morrendo interiormente, né? Porque todas as vezes que você vê as guerras, as maldades, estupro, homicídio, suicídio, ganância, inveja, isso é a morte que está operando na alma do homem e o seu corpo, semelhantemente, está descendo à sepultura. Talvez você hoje ainda se sinta forte e vigoroso, mas saiba que dentro de poucos anos o seu corpo estará cada vez mais debilitado, cada vez mais débil. O homem nascido segundo a carne é um homem que está mergulhado na morte e está morrendo pouco a pouco. E porque o homem está mergulhado na morte e o homem está morrendo pouco a pouco, é que Jesus fala que para que você entre no reino, porque o reino de Deus é um reino eterno, você precisa nascer de novo. Esta vida humana, caída, gananciosa, egoísta, ela não é competente à vida do reino. Só poderão estar no reino de Deus aqueles que nasceram de Deus. Só podem compor o reino de Deus, do Deus vivo, aqueles que nasceram de Deus. E talvez você em casa esteja, neste momento, exatamente perguntando, assim como perguntou Nicodemos. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Como pode o homem nascer de novo? Eu quero abrir um parênteses aqui. E talvez seja essa a sua condição. E nos últimos dias eu tenho me deparado com tantas pessoas que, embora estejam dentro das igrejas evangélicas há anos, mas que, ao contemplar a Bíblia, chegaram à conclusão que nunca nasceram de novo. Por quê? Ora, porque quando foram às igrejas, foram por outros fins, por outros objetivos. Alguns vão para ganhar uma casa, porque sabem que os crentes estão lá orando para Deus da casa. Outros foram porque a empresa estava falindo. Então para que eu não venha a falir, então eles procuram as igrejas, porque lá existem as campanhas. Outros vão porque está encalhado e quer arrumar um casamento, então fizeram lá uma campanha do casamento, então vai em busca de um casamento. Ora, aqueles que vão às igrejas evangélicas atrás de casa, de apartamento, de fazenda, de emprego, de dinheiro, de casamento, só podem encontrar isso mesmo. Não encontrarão a vida eterna, porque não foram em busca da vida eterna. E então, chegando lá, gostaram da música, o pastor deu um abraço, os irmãos abraçaram, e foi tudo muito envolvente, acabou gostando e ficou por lá. E, todavia, nunca nasceu de novo. Porque para nascer de novo, não basta se filiar a qualquer que seja a organização. Para nascer de novo, não basta entrar dentro de uma piscina com água e dizer que foi batizado. Nascer de novo requer uma atitude do coração. E se você, meu querido, nunca teve essa atitude do coração, então é preciso que você tenha. Você precisa ser confrontado com Cristo crucificado. É preciso.
Olha o que Jesus fala para Nicodemos, como pode acontecer o novo nascimento. Versículo 14 do mesmo capítulo de João 3. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus explica como pode acontecer isso. Houve um episódio, está em Números capítulo 21, em que o povo de Israel estava no deserto, peregrinando, e apareceram tantas serpentes venenosas, e as serpentes então picavam as pessoas, e as pessoas então, uma vez mordidas pelas serpentes, então elas passavam a desfalecer e chegavam a morrer. Então Moisés clamou a Deus, ó Deus, dá-nos uma saída e uma solução. E o que Deus mandou que Moisés fizesse? Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque pendurada numa haste. E acontecerá que todo aquele que, sendo picado pela serpente, olhar para a serpente de bronze, aquele que olhar, que mirar, que fitar, que crer, viverá. E aí Jesus fala que do mesmo modo que aquela serpente foi levantada por Moisés no deserto, o Filho do Homem seria levantado na cruz do Calvário. Aquela serpente suspensa, lá em Números 21, é uma figura do Cristo suspenso na cruz do Calvário. Aqueles que estavam lá, mordidos pelas serpentes, no deserto, representa os homens aqui na terra, que foram picados pela antiga serpente que é Satanás. No sentido de que quando o homem caiu lá em Gênesis capítulo 3, ali Satanás estava na forma de uma serpente, então a queda não foi um mero comer uma fruta, mas foi o receber para dentro de si o veneno da serpente que é Satanás, conforme está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Portanto, lembre-se, entenda, Jesus falou que o Filho do Homem seria erguido na cruz do Calvário. E agora, para que o homem tenha direito a esse novo nascimento, e somente dessa maneira ele entre no reino dos céus, é preciso que este homem, que você que está em casa, entenda que não basta ser bom, mas é preciso nos confrontarmos com o Cristo crucificado. Aquele que estava suspenso na cruz, vertendo o seu sangue. Para os judeus, aquilo era uma vergonha. Para os judeus, aquilo era uma maldição, conforme estava escrito na lei. Maldito todo que fosse pendurado em madeiro. Para os gregos, aquilo era uma loucura. Como pode um homem, dizendo ser o Filho de Deus, morrer crucificado? Ou seja, não dava para se entender que aquele crucificado tinha algum poder de salvação, uma vez que ele não salvava nem mesmo a ele próprio. Todavia, eu quero dizer para você que Jesus não salvou a ele próprio da cruz, porque se ele fizesse isso, hoje você não teria oportunidade de salvação. Porque se ele tivesse livrado a sua pele da morte, então ele não teria morrido no seu lugar, e então a pena que você hoje, tem a graça de ser perdoada pelo sangue de Cristo, você então deveria pagar com a tua própria morte. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou-a por você. Jesus rendeu a vida por você. Todos aqueles que não por causa de uma casa, que não por causa de um apartamento, que não por causa de um emprego, que não por causa de um benefício material, todos aqueles que não por causa de qualquer coisa terrena, mas que somente por causa de Jesus. Olha para Jesus, olha para o Cristo crucificado e crer nele. Eu creio em Jesus, eu creio na morte de Cristo, a morte de Jesus foi no meu lugar, a morte de Jesus foi uma morte que me substituiu e, portanto, eu encontro nele o perdão, então tem a vida eterna, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E essa vida eterna não é algo futuro, ela entra para dentro de você agora, tão somente você olhar para Cristo e crer nele. Conforme está em 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Porque o versículo 12 diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem
a vida. Tudo o que você mais precisa é nascer de novo. O novo nascimento te traz a vida de Deus, uma nova vida e garante o direito de entrar no reino de Deus. Guarde essas palavras no teu coração. Reflita sobre isso. Jesus é a única saída, é a única esperança, é a única solução. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até sábado que vem, se Deus permitir. Graças a Deus.